Olá, bom dia. Vamos dar início à aula de física. E o nosso assunto hoje é o equilíbrio do ponto material. Então, dando início à estática, que é a parte da mecânica que se interessa por investigar as condições sob as quais o corpo fica em equilíbrio. E nessa aula, então, será realizado um breve estudo do equilíbrio de um ponto material. Então, o equilíbrio de um ponto material, ao estudarmos a primeira lei de Newton, também conhecido como a lei da inércia, vimos que se a resultante das forças que atuam em um ponto material, cujas dimensões, né, desse corpo podem ser desprezadas, é nula, podemos dizer, portanto, que esse ponto material está em repouso ou está em movimento retilíneo e uniforme. Só para mostrar para vocês que um ponto material, tá aqui esse quadradinho aqui, tá? Onde as dimensões desse corpo não são desprezadas. Na próxima aula, a gente vai ver o equilíbrio de um corpo extenso. Aí sim, a gente vai considerar as dimensões do corpo. De uma forma mais resumida, podemos dizer que se a força resultante for igual a zero, o ponto material analisado pode estar em equilíbrio estático, que é o repouso, onde a velocidade é igual a zero, ou dinâmico, quando a velocidade é constante e diferente de zero, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Os problemas físicos envolvendo conceitos de estática geralmente objetivam determinar as forças que atuam sobre um ponto material em equilíbrio. A fim de resolvê-los de forma simples, é necessário impor a condição de que a força resultante sobre ela seja nula. Dessa forma, podemos utilizar o método das projeções ortogonais dos vetores para resolver tais situações. E o método, então, das projeções é descrito a seguir. A força resultante. A determinação de uma força resultante é definida pela intensidade, direção e sentido que atuam sobre o objeto. Veja diferentes cálculos da força resultante. Então, no caso 1, a força com a mesma direção e sentido. Então, as forças F1 e F2 estão na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, da esquerda para a direita. Para a gente achar a força resultante, basta somar as duas. No segundo caso, a força, quando as forças são perpendiculares, ou seja, elas vão formar um ângulo de 90 graus. Então, a gente calcula a força resultante através de Pitágoras, onde a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. No caso 3, quando as forças com a mesma direção e os sentidos são opostos, quer dizer, uma força para a direita, outra para a esquerda. Então, para achar a força resultante, F1 menos F2, ou seja, a força de maior intensidade menos a força de menor intensidade. Vale lembrar que o ângulo entre as forças é de 180 graus. No caso 4, com base na lei dos cossenos. Então, aqui o ângulo é menor do que 90 graus. Tá? Então, a gente vai usar o cosseno do ângulo também. Então, vai ser força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2, que multiplica F1, que multiplica F2 e que multiplica o cosseno do ângulo. E agora, só relembrando a lei dos senos, a lei dos senos determina que num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional
a medida do lado oposto a esse ângulo. Esse teorema demonstra que no mesmo triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno de seu ângulo oposto será sempre constante. Assim, para um triângulo ABC de lados A, B e C, a lei dos senos admite as seguintes relações. Então, lado A está aqui, dividido pelo seno do ângulo oposto. É igual o lado B dividido pelo seno do ângulo oposto. Igual lado C dividido pelo seno do ângulo oposto, que é esse aqui. Então, para compreender melhor, vamos calcular a medida dos lados AB e BC desse triângulo em função da medida do lado B e do lado AC. A medida B, né, do lado AC. Então, aqui a gente tem o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. Ele forneceu o valor de dois ângulos, né, um de 60 e outro de 45. Então, a relação B igual a seno, dividido pelo seno de 60, igual a B dividido pelo seno de 45, e BC, é esse aqui, dividido pelo seno de 75 graus. Então, aqui a gente pode usar a regrinha de 3. Tá? Por exemplo, vamos calcular o AB. Vai ser o seno de 45 multiplicado pelo B, dividido pelo seno de 60. Ou, se a gente quiser calcular o BC, vai ser o seno de 75 multiplicado pelo B, dividido pelo seno de 60. Lembrando dos ângulos notáveis, né, nas relações trigonométricas, o seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o contrário, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, raiz de cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60, meio. A tangente de 30 graus vale a raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, e a tangente de 60 é raiz de 3. Agora, o método das projeções. Imaginemos um ponto material sujeito à ação de um sistema de forças coplanares, F1, F2, F3, até Fn, dependendo do número de forças. E lembrando que as forças coplanares são as forças que estão no mesmo plano. Então, seja 0xy, um sistema cartesiano de referência, situado no mesmo plano das forças. Se a resultante das forças for nula, força resultante igual a zero, né? Decorre que suas projeções nos eixos 0x e 0y são nulas. Então, aqui na figura temos um exemplo de um ponto material em equilíbrio, sujeito à ação simultânea de 4 forças. Então, a gente vai ter F1, F2, F3 e F4. Então, a gente pode usar a decomposição, né? Então, as componentes cartesianas de F1 em relação ao eixo X vai ser F1 que multiplica o cosseno do ângulo. E em relação ao eixo Y, vai ser a multiplicação de F1 pelo seno do ângulo. Para a força 2, em relação ao eixo X, será a multiplicação de F2 pelo cosseno do ângulo. Em relação ao eixo Y, F2 que multiplica o seno do ângulo.
Para a força 3, mesma coisa. Decomposição em relação ao eixo X, vai ser a força 3, F3, multiplicado pelo cosseno do ângulo, em relação ao eixo Y, F3, que multiplica o seno do ângulo. E a última é F4, em relação ao eixo X, F4, que multiplica o cosseno do ângulo, e para a componente FY, F4, que multiplica o seno do ângulo. Então, no equilíbrio, teremos F1x mais F3x igual F2x mais F4x. E F1y mais F2y, que vai ser igual a F3y mais F4y. Em termos gerais, se a força resultante igual a zero, a força resultante no eixo X vai ser igual a 1x mais F2x mais F3x e assim por diante, igual a zero. Ou força resultante igual a zero, a força resultante no eixo Y igual a força 1 mais força 2 mais força 3 e assim por diante, igual a zero. Se um ponto material sujeito à ação de um sistema de forças coplanares estiver em equilíbrio, as somas algébricas das projeções dessas forças sobre dois eixos perpendiculares e pertencentes ao plano das forças serão nulas. Então, fazer um exercício. Um corpo está suspenso por meio de dois fios. Aqui, né? Então, a gente tem os dois fios ali. Como mostra a figura a seguir. Sabendo-se que as forças de tração exercida pelos fios são de intensidades iguais, calcule a intensidade delas. O ângulo formado entre os dois fios, esse aqui, que sustenta o corpo, é de 90 graus. Então, ele deu o peso aqui desse corpo, que é de 200 newtons. Então, a gente vai transformar essas forças aqui no triângulo. Então, vamos supor, tração 1, esse da direita, está na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui está T2, né? Se a gente considerar esse T2, e a força-peso. Como a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? Que é o quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Então, T ao quadrado mais T ao quadrado igual a P ao quadrado. P ao quadrado, a gente sabe que é 200 newton. Né? Então, T ao quadrado mais T ao quadrado, a gente vai ter 2T ao quadrado. Colocando na raiz, igual a 200, ou seja, passando o raiz quadrada de 2 dividindo, a gente vai ter tração igual a 200 dividido por 2, igual a 200, que multiplica a raiz de 2, sobre raiz de 2, que multiplica a raiz de 2, corta aqui, a gente vai ter 100 raiz de 2. Newton, né? Que a tração também é uma força. Então, cada fio vai exercer uma tração de 20 vezes raiz de 2 newton. E mais um exercício na mesma linha. Conhecendo as trações nos fios que sustentam o bloco da figura abaixo, calcule a intensidade da força-peso do bloco. Considere o sistema em equilíbrio. E estando o sistema em equilíbrio, a resultante das forças aplicadas no corpo é igual a zero. Então, novamente, a gente vai obter um triângulo retângulo. Então, tração 1, aqui, de 100 newton,
a tração 2, 200 newton, e o peso, aqui fechou o triângulo, que é a nossa incógnita. Então, agora a gente não vai calcular, no caso, a hipotenusa como no outro exercício, a gente vai calcular um cateto. Também podemos aplicar Pitágoras. Então, vai ficar, aqui seria a hipotenusa, né? O maior lado, t ao quadrado, T2 ao quadrado igual a T1 ao quadrado mais peso ao quadrado. O peso, o T2 é 200 newton, então 200 newton ao quadrado igual a 100 newton ao quadrado mais o peso ao quadrado. Mudando, isolando o peso, a gente vai ter peso ao quadrado igual a 40.000, né? 200 que multiplica 200, vai dar 40.000, menos 100 ao quadrado, que é 100.000, dá 30.000, ou seja, o peso vai ser igual a 100 multiplica a raiz quadrada de 3 newton. E a nossa aula termina por aqui, encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação.